pessoal, que saudade de vocês, que bom estar aqui de novo fazendo palestra. Agora vocês estão aqui no meu lar montanhês, né, em Campos do Jordão. E estou muito feliz de estar falando com vocês de novo, né, depois desse tempinho aí afastada. E temos muitas coisas boas para conversar hoje, tá? Na verdade, esse tempinho afastada das palestras é porque, como vocês podem conferir no canal, eu já fiz, né, um trabalho bem amplo, né, tem vários assuntos, tem vários temas, são 35 palestras. Então essa videoteca, né, já está lá formada, né, já tem bastante coisa legal. Então, no momento eu estou voltada mesmo para atendimento, né? Eu tenho trabalhado num ritmo bem intenso, né? Esse ano começou já super agitado, né? 2016. Então, não tem sobrado realmente muito tempo para vir aqui conversar com vocês. Eu vou fazer assim, quando achar que preciso fazer, né? A minha última palestra foi em abril do ano passado, né? Já vai quase fazer um ano, mas a gente vai se falando sempre, né? Por Face, por e-mail e tudo mais. Eu quero aproveitar hoje para já atualizar um pouco as informações, né? Sobre o meu atendimento, né? Eu tenho Camila Sampaio, né? Para quem não conhece, nossa, que grosseira, né? Nem me apresentei. Bom, eu, Camila Sampaio, tenho 13 anos atualmente de formada em terapia de vidas passadas, né? E desde a minha vinda aqui para Campos do Jordão, que foi em setembro do ano passado, eu não tenho mais atuado com terapia de vidas passadas, né, em consultório. Eu tenho atuado com captação anímica e com o mapeamento global, tá? A TVP vai sempre morar no meu coração, é a minha base teórica e todas as palestras que eu falei sobre TVP, a mesma teoria vale para as captações, né? Então, o trabalho continua. Na verdade, a decisão de parar consultório presencial foi prática. Está tendo uma procura de mundo inteiro, de muita gente, eu estou atendendo centenas de pessoas, né, por mês. E então, para dar conta, né, de atender essas centenas de pessoas, que eu resolvi não fazer consultório presencial. Eu poderia até ir para São Paulo e fazer, né, lá no Flat. E estudei muito isso, mas eu cheguei à conclusão que era melhor eu ficar aqui e expandir, né, para o pessoal de fora, porque é aquela coisa, ir para São Paulo, o tempo no Flat me tiraria tempo, né, de que eu posso dedicar para a distância. Então, atualmente, os atendimentos são a captação anímica e o mapeamento global. A captação anímica, eu vou fazer algumas hoje na palestra para vocês verem, e quem acompanha as palestras já me viu fazendo nas últimas, né? O objetivo é tratar as vidas passadas que estão causando desconforto, sintomas ou problemas para a pessoa, né? A diferença é, quando estava no consultório com TVP, a própria pessoa via, né, o conteúdo da vida passada, e com a captação, a pessoa me manda por e-mail o que ela precisa tratar, eu trato, né, eu vejo, sinto, transmuto e mando um e-mail dando um feedback para a pessoa do que foi tratado, tá? Então, o trabalho com a captação ele começou em 2013 e até hoje já foram 5.000 atendimentos, né? Muita gente, por isso que eu estou dedicando tudo para ele agora. O mapeamento é a minha paixão atual, né? O mapeamento global, ele permite que eu trate todas as vidas passadas que a pessoa já teve, né? Então, a pessoa me conta mais detalhadamente, né, a história dela e eu vou tratando, eu coloco numa tabela em ordem cronológica e dividindo por temas, o que ela, o abstract, né, o resuminho, a sinopse de cada vida passada, né? Aí vai ficando a tabela em ordem cronológica e os temas das vidas que foram tratadas. O mapeamento eu tô na cota máxima, né? Eu tô atendendo 101 pessoas do mundo todo, super legal. E quem tem interesse fica na minha lista de espera. Normalmente libera 1, 2 vagas por mês, né? Do pessoal que vai acabando, né? E aí eu vou chamando a lista de espera. Eu estava conversando ontem com o Márcio Godinho, que foi quem me formou em TVP, né? E é médium de reumatiza, é uma pessoa maravilhosa.
e ele comentou comigo: Nossa, Camila, você tem nas mãos a maior tecnologia possível de autoconhecimento para fornecer para alguém, né? Esse trabalho que você está fazendo com mapeamento é fantástico. E realmente eu amo fazer, né? Eu já fazia isso no astral antes de encarnar, né? E eu vim para isso, né? Então a captação é legal que ela é o pronto-socorro, né? Ela é para questões mais urgentes, para questões mais pontuais, e para quem quer aprofundar, a gente vai para o mapeamento. Né? Eu já tenho aí um time de 15 pessoas que já terminaram, né? E é muito legal ver a evolução dessas pessoas, tá? Isso a parte profissional. A parte voluntária, eu ainda estou fazendo trabalho com a Cigana Dara, né? Que tá lá. Eu vou pôr os links depois bonitinho, né? Mas o trabalho com a Cigana Dara é um trabalho voltado para ONGs, então eu ainda estou atendendo e às vezes eu faço algumas campanhas quando tem alguma necessidade, né? Como eu fiz agora há pouco tempo para a Casinha Azul e é super legal. E a apometria, eu atendi 2.000 pessoas desde que eu comecei o atendimento à distância, que foi em 2014. E eu vou começar a partir de março, fevereiro ou março, vamos ver quando vai dar tempo, um projeto de apometria para crianças. Né? Então eu vou focar todo o meu atendimento de apometria à distância só para crianças. Né? Vai ser bem legal cuidar dos baixinhos também. Bom, eu separei, eu pedi, né, lá no Face para colocarem perguntas, né, o que vocês têm interesse em saber, né, até as perguntas vão ajudar até a recapitular um pouco de tudo que eu já falei nas palestras, né, e eu coloquei em tópicos, né, para eu ir falando sobre essas perguntas. Então vamos lá, vamos começar com elas e depois eu vou fazer 3 atendimentos. Eu tinha anunciado 2, mas uma ficou meio confusa porque a pessoa está na Suécia, né? Então eu acabei liberando 3, tá? Então vamos à primeira pergunta. Pois bem, como o nosso tema hoje é influências de vidas passadas, né? Um questionamento que as pessoas têm muito grande então tal situação é meu karma, tal pessoa é meu karma, o emprego que eu tenho é meu karma, né? Como se karma fosse uma coisa ruim, né? Então, o primeiro conceito que a gente aprende a aplicar quando a gente está falando em TVP, em captação, em mapeamento, o karma, ele é uma lei de ação e reação, né? Então, na verdade, ele não é necessariamente ruim, tá? Coisas que a gente fez no passado e que a gente fez porque a gente não tinha um grau de evolução ainda, vão ficando pendentes para serem resolvidas, tá? Então, até nesse sentido, a gente cai numa outra pergunta comum. Ah, mas se eu fizer TVP ou se eu fizer a captação anímica, eu não vou estar levantando o véu do passado, eu não vou estar lembrando de coisas que eu não podia lembrar? Não, porque na verdade você já lembra, né? Os sintomas que você tem, os problemas que você tem, eles já são essas pendências que ficaram por conta das ações equivocadas que foram cometidas no passado. Então, elas são reações às ações, né? Lei de ação e reação, tá? Assim, o nosso inconsciente, ele é atemporal, tá? Esse é um conceito que a gente até aprende, até ouve falar, né? Quem não estudou psicologia, e esquece da aplicação disso. Se ele é atemporal, isso quer dizer que uma coisa que aconteceu comigo na Atlântida ou na primeira vida que eu tive na Terra, ela tem o mesmo impacto sobre o meu inconsciente do que uma coisa que aconteceu ontem ou que aconteceu na minha infância. Entendeu? O inconsciente ele é atemporal, ele não existe tempo, né, no inconsciente. Então ele grava tudo, é como se ele estivesse lá gravando, e gravando, e gravando, né? E as pendências vão ficando para a gente resolver, né? Nesse sentido, uma vida da Idade da Pedra pode afetar a gente da mesma forma que uma questão na infância ou que uma questão na última vida, tá? E aí, pensando assim, na verdade a gente tem uma oportunidade fantástica, maravilhosa de entender o que a gente fez de errado aqui, né, sem precisar esperar chegar lá em cima. Por isso que esse conhecimento está sendo liberado, vem sendo liberado, né? A TVP ela começou a ser pesquisada nos anos 60
né? E esse conhecimento da TVP, do mapeamento, da captação, ele está sendo trazido justamente por a gente estar nessa fase evolutiva que a gente está no planeta, que é essa fase de transição entre o planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, né? Então, até as pessoas que me procuram, principalmente no mapeamento, são pessoas que querem zerar, sabe? Que querem, tá, eu sei, eu tô errada, eu tô fazendo besteira, eu quero parar de fazer, né? Eu não quero continuar nessa mesma toada, né? E isso, na verdade, já define muito de pessoas que estão prontas para passar, né? Nessa prova para regeneração e pessoas que não estão prontas, né? A gente está com o processo de exílio planetário acontecendo, né? Muitas pessoas que estão desencarnadas e não têm mais condição de ficar na Terra já estão sendo mandadas, né, para o exílio. E até por isso não, fundamentalmente por isso, as coisas hoje são tão pesadas, né? A gente vive essa época de muitas guerras, de muita violência, de muita briga, né? Das pessoas estarem nervosas, estressadas, das músicas serem pesadas, da cultura ser esquisita, né? Uma época meio Sodoma e Gomorra mesmo, né? E se bobear até pior que Sodoma e Gomorra, né? Mas, por outro lado, é uma época que traz para a gente muito conhecimento. É só a gente entrar na internet que a gente tem acesso a praticamente qualquer livro, né? A gente tem acesso a curso, que nem o que eu faço hoje com a captação. É uma coisa que eu teria que levar um treinamento de templo absurdo se eu tivesse, como eu já tive na vida de sacerdotisa. E poucas pessoas tinham acesso a esse trabalho. Hoje ele está, né? Boom, né? E não só a TVP, como Reiki, Magnify Healing, floral, todas as técnicas que estão por aí para a gente buscar, né? Então, na verdade, tem muitas pessoas nível, né, da Atena, né? Pessoas que ainda estão apegadas a sexo, a crimes, a roubos, etc. E tem muitas pessoas, sim, que são buscadoras, que estão atrás de melhorar, né? Que querem mudar, né? Então é com essas pessoas, na verdade, que eu converso, né? Que chegam até mim, né? E é muito importante, então, a gente entender que o karma, ele não é uma coisa pesada. E também é muito importante entender que isso faz cair por terra aquela coisa de, não, o meu relacionamento com meu marido é péssimo, eu odeio meu marido, a gente tem uma relação horrorosa, mas ele é o meu karma e eu tenho que aguentar até o fim. Não! Na verdade, você está escolhendo continuar, né? Mas não necessariamente você precisa continuar. Essa é outra bênção da época que a gente vive hoje em dia, principalmente para as mulheres, né? Hoje em dia a gente pode casar, separar, ter 2, 3, 4 casamentos e tudo bem, né? Então, na verdade, as situações elas estão na nossa vida para a gente aprender e não para a gente sofrer com elas. Isso entra até no próximo tema de pergunta. Vamos lá. Então, claro que com isso eu não quero dizer que as pessoas tenham que se separar todas, né, e que os casamentos sejam descartáveis, não é isso. O que eu quero dizer um relacionamento mais longo, afetivo, ele está presente na nossa vida porque essas duas pessoas elas têm um compromisso em comum, seja de gerar filhos ou não, né? Alguns não geram, mas um compromisso em comum de crescerem juntos, de aprenderem juntos, né? E o que acontece é que muitas pessoas que aí caem nessa coisa das relações que não desatam, ficam apegadas, né, a um relacionamento que na verdade já acabou, né? Eu recebo trocentas pessoas nessa situação. E, na verdade, é muito importante avaliar quando tem um problema sério no relacionamento, uma crise, uma traição ou uma sensação de que não é mais aquilo, é muito importante avaliar se o aprendizado com aquela pessoa já foi concluído, né? Então, por exemplo, você casou e aquela pessoa é muito mais prática que você é mais emocional, aquela pessoa tem facilidade de ir atrás das coisas e você não tem, né? Então, na verdade, os dois se juntaram para um equilíbrio, né? Para um aprender com o outro,
né? Só que essa parceria pode fluir, pode ser prazerosa para ambos, e pode chegar um momento em que não flui mais, em que ou um dos dois ou os dois sentem que acabou, né? O que define ser uma relação complicada, que vai, que briga, que volta, etc., normalmente tem vidas passadas interferindo, né? Então, podem ser vidas onde essas pessoas brigaram muito ou onde essas pessoas não conseguiram ficar juntas, né? Aconteceu alguma coisa que impediu elas de ficarem juntas. E nesse sentido eu atuo tanto com a captação quanto o mapeamento para identificar, né, quais são esses nozinhos que ficaram no passado para que a pessoa possa, porque a pessoa ela fica paralisada, né? Ela não consegue, ela sabe que aquilo é ruim para ela, mas ela não consegue tomar uma atitude. Então, o objetivo nesse caso é a gente desfazer esse nó de passado para a pessoa conseguir, né, cair em si e tomar a atitude que precisar, né, seja para ficar junto ou para separar. Eu não sou a favor de separação, eu sou a favor de felicidade, né? Eu sempre digo isso para os pacientes. Eu sou a favor que a pessoa esteja bem na relação, né? Se ela não está bem, ela tem que buscar por que ela não está bem e fazer toda a parte dela, né? Porque assim, relacionamento sempre envolve livre-arbítrio, né? A gente não tem como controlar o outro, né? Então, se o outro cônjuge de repente desanda ou, enfim, busca um outro caminho, é a escolha dele, né? Mas a pessoa em questão, ela tem um compromisso de buscar fazer toda a parte dela, né? Buscar a sua melhoria, a sua evolução, tal, e ir até o fim, né? Para tentar resolver a situação, tá? Então, nesse sentido, tratar as vidas passadas interfere bastante, ajuda bastante nesse processo de fazer as coisas ficarem mais claras e mais possíveis de lidar, né? Um dos casos que eu vou tratar na captação hoje é exatamente sobre isso, a gente vai ver na prática, tá? O ciclo vicioso, quando a pessoa ela sabe o que ela está fazendo errado e não consegue sair, Freud chama isso de compulsão à repetição, né? Na verdade, é como se ela tivesse esse ciclo no decorrer das encarnações dela, e ela está no momento em que ela precisa, né, dar aquele desfecho, aquela conclusão, tá? Nesse sentido, vai até cair numa próxima pergunta. A pessoa, o compromisso dela é com ela, né? O compromisso de todo mundo é com si mesmo, tá? A gente não tem como controlar o comportamento do outro, a gente tem como controlar o nosso, né? E é um compromisso que a gente tem transformar o nosso comportamento o melhor possível, né? Fazer com que ele seja o mais evoluído possível dentro das nossas condições, né? Então eu recebo muita gente que fica, mas o outro fez isso para mim, mas o outro, não. E você, o que você tá fazendo, né? Porque mesmo quando alguém faz mal pra gente, de alguma forma a gente abriu espaço para essa pessoa fazer isso, né? Então é muito importante a gente buscar olhar para os nossos comportamentos e alterar os comportamentos que não estão legais, né? Vamos para a próxima. Pois bem, outro tema que o pessoal se interessa bastante e que procura bastante na captação, no mapeamento, é a questão do bloqueio profissional, né? No Fio de Ariadne, que é o meu primeiro livro, aliás, deixa eu pegar ele aqui, para quem não conhece ele. Então, no Fio de Ariadne, que tem para baixar em PDF também, lá no meu script, eu elenquei todos os fatores que bloqueiam vida profissional, né? Vou pegar aqui. Se eu não me engano, são 9. Vida profissional. 8, quase. Faz tempo já que eu escrevi. Bom, para a vida profissional, o que mais pega são as questões que eu coloquei aqui. Primeiro, morte ou traição em situação de liderança, né? Ou seja, a pessoa no passado morreu e era líder, né? Então, liderança fica associado com algo ruim, né? Fica associado com algo que ela deve evitar, né? O segundo fator foi mau uso de magia e pactos para conseguir poder, né? Os bruxinhos, né? Que não deram muito certo no decorrer das existências.
Por que que magia mexe com o profissional? Porque a grande maioria dos magos, eles buscavam a questão da magia para ganho financeiro, né? Para enriquecer, ou para o famoso pacto com o demônio, né? É algo assim. E antigamente magia era uma coisa muito banalizada, né? Muito mais do que hoje. Porque hoje a gente vê, né, essas coisas em poste, assim, faça amarração pro amor, tal. Mas no nosso dia a dia, a não ser pessoas que realmente já têm uma questão com isso, a gente não usa magia para qualquer coisa, né? Tipo, hoje não acordei de bom humor, vou fazer uma magia, né? E antigamente essa questão da magia ela era muito mais presente, né, na nossa vida, né? Até a coisa dos augúrios que tinha na Roma antiga, né, de sempre consultar o voo dos pássaros e nananã para ver o que precisava. Eram feitas magias para colheita, né, para a colheita acontecer e tudo mais. Então é algo que parece meio distante para a gente, mas assim, mesmo hoje em dia existe todo um submundo, né, com essa parte da magia, muita gente recorre a isso, né, tá aí o trabalho com a cigana, inclusive, aliás, toda vez que eu vejo aquele postzinho com faça amarração para o amor, eu tenho vontade de pôr um post, um banner da cigana embaixo, e eu desfaço, né? Porque infelizmente as pessoas que recorrem a esse tipo de coisa, elas não têm noção das consequências, né? Quando você faz uma magia do gênero, vão ter espíritos que vão ficar te acompanhando, vai ter um magnetismo que vai te envolver. Então, num primeiro momento, por exemplo, a pessoa faz pro amor, né? Porque quer o namorado de volta. O namorado pode até voltar, mas ela vai ter um preço tão grande para isso, que ela vai ver com o decorrer do tempo, e obviamente o mago que atendeu ela não vai entrar nesse pormenor, né? Que no final das contas não vale a pena, né? Primeiro que a relação com o tal do namorado já vai ficar uma coisa estranha, artificial, né? Que não é o que a pessoa está buscando. E segundo que vai ter toda a cobrança espiritual e o magnetismo em cima dela, tá? Então, assim, muitas pessoas me procuram, nossa, mas nunca dá certo o meu trabalho, não é possível, né? Eu sou qualificado, eu vou bem nas entrevistas e não sou contratado, ou eu tenho um emprego super legal e toda hora eu sou ameaçado de ser demitido, né? Ou eu tenho uma situação que não vai, né? Parece que eu dou um passo para frente e 10 para trás, né? Então, muita gente vem investigar nesse sentido e vem porque deveria vir mesmo, porque tem coisa travando, né? Voto de pobreza e vida em reclusão, monges, padres, freis, freiras, etc., né? Ou seja, naquela vida era fantástico, né? Que a pessoa tivesse o voto de pobreza, a dedicação ao próximo e tal, tal, tal. E hoje está fora de contexto, né? Inclusive, nesse tema, influências de vidas passadas, fundamentalmente o problema é esse, a diferença de contexto. Né? Nessa parte, inclusive, a minha formação de historiadora, né, me ajuda muito a entender, né, qual era o esquema ali, qual era o que a pessoa vivia, quais eram as prioridades, a visão de mundo dela, e trazer isso para hoje. Né? Porque muitas vezes o problema é esse. O problema é que a vida passada está falando uma língua e a vida atual está falando outra, e as prioridades dos dois são completamente diferentes. Por exemplo, imagina uma pessoa que é gerente de uma multinacional e na vida passada foi um padre franciscano, né? Tipo, o objetivo do padre franciscano é doar tudo que ele tem, ajudar as pessoas, o que é lindo, né? E o objetivo do gerente da multinacional é coordenar a empresa, contratar gente, demitir gente, conseguir lucro para a empresa, tal, que vai contra, né, tudo que ele aprendeu. Na verdade, a ideia é o monge franciscano, desfeito do voto de pobreza, desfeito no sentido assim, desse voto de pobreza não estar reverberando mais na energia da pessoa atual. A ideia é esse monge franciscano trazer paz, calma, capacidade de meditar, ser um bom líder, ajudar as pessoas sem se prejudicar, gerir a empresa de uma forma lúcida, de uma forma humana, né? Então, na verdade, quando existe essa harmonia, né, dos contextos, as coisas fluem muito melhor. Bom, eu comentei aqui 3 dos fatores, né? Leiam o Fio de Ariadne, visitem também a palestra de vida profissional, que lá está detalhadinho. Vamos para a próxima pergunta.
Eu gostei muito dessa pergunta, né? Foi o André, inclusive. Tinha que ser o André, que o André é um dos que já terminaram o mapeamento, uma pessoa super querida. Beijo pra você, querido. Ele perguntou, bom, então, quando você vai analisar, né, as vidas passadas, então, como que fica a causa dos sintomas, né? Cai por terra o que a gente pensa metafisicamente, o que a gente pensa na medicina? Sim, a resposta é sim. Mas assim, aqui no Fio de Ariadne eu fiz um trabalho bem legal em termos gerais, né? Tipo, temas gerais que causam determinados problemas. E agora com mapeamento, se eu pudesse, eu juro, eu ficaria 6 meses só meditando para entender toda a complexidade teórica do que está vindo, né? Porque assim, cada tabela que eu monto fica o mais claro assim o quanto o psiquismo é uma coisa única, né? O quanto cada pessoa vivencia e assimila as experiências de uma forma única. Dá vontade de fazer uma junta, assim, chamar os desencarnados aqui, Freud, Jung, né? Vamos lá, galera, vamos discutir o caso, né? Assim, o que é mais importante entender disso? Não existe uma regra única, né? Aqui estão no Fio de Ariadne estão elencados padrões, né? Mas dentro desses padrões, cada pessoa reage de uma forma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão e tá, dentro dos padrões gerais, a gente vai pensar que ela teve vidas em que ela, por exemplo, cometeu suicídio. Tá, tudo bem. A gente vai, olha na tabela, tem vidas que ela cometeu suicídio. Só que cada um foi levado a cometer o suicídio por uma razão e de uma forma e internalizou aquilo de uma forma, né? Então, nesse sentido, é um processo arqueológico mesmo, né? De investigar as minúcias de o que cada pessoa assimilou. Por exemplo, quando você tem uma briga com alguém, você lida com aquilo de uma forma e a pessoa que você brigou lida com parece que às vezes foram duas brigas, né? Porque cada um lida de um jeito. É essa a ideia, né? Então o trabalho, principalmente no mapeamento, é justamente ajudando o psiquismo a se libertar dessas toxinas, dessas ideias fixas e desses condicionamentos e dessas somatizações, dessas energias, né? Na verdade, assim, é muito interessante para mim ler a tabela completa, tanto quanto para a pessoa, porque eu não sei quando eu estou fazendo como que vai ficar aquela tabela completa, né? Até quando a pessoa já está fazendo captação comigo e vem para o mapeamento e eu vou montar, né, o que eu já fiz com ela, aí eu vou vendo os encaixes, né, das vidas, então, nossa, então é por isso, né? Então, eu até falo, né, para o pessoal do mapeamento, leia sempre a sua tabela, estude a sua tabela, porque muito mais respostas do que você pensa tá ali, né? Inclusive muitas mais respostas até do que eu sei, né? Porque eu tô lá fazendo o trabalho, mas tem questões que a gente vai entender quando tiver que entender no seu tempo, tá? Então, eu diria que eu vou ficar muito feliz em assistir essa palestra daqui a uns 10 anos e lá na frente poder dar conta de todo esse acesso a dados que eu tô tendo, né? Pretendo, o Márcio me pediu isso, eu pretendo escrever livros, escrever artigos sobre isso, porque realmente é uma coisa nova e que está trazendo muita coisa para a gente entender, né? Mas eu vou comentar agora nas próximas um pouquinho do que vocês perguntaram, principalmente sobre parte física e afetivo. Vamos lá. Então, na parte das doenças físicas, perguntaram sobre a psoríase, né, que seriam as manchas que aparecem no corpo. Em termos gerais, costuma ter a ver com vidas que a pessoa teve queimaduras, ou lepra, ou peste, né, ou algum tipo de morte que tenha danificado tecido epitelial, né? Porque assim, mesmo que a queimadura seja no passado, a pessoa, principalmente se a pessoa morre sendo queimada, ela pode trazer toxina que ficou acumulada naquela morte e não teve tempo de ser drenada, né? Então ela vem para ser drenada hoje no corpo. As dores, a mesma coisa, normalmente está ligado a vidas em que a pessoa foi torturada, esquartejada, morreu na guerra com uma ferida na região, enfim, teve algum tipo de morte
que danificou o corpo e que o corpo está trazendo a dor hoje, né, para drenar aquela energia que ficou nos corpos sutis, tá? Tanto que eu nunca posso prometer cura, né? Eu nunca sei como que o psiquismo e o corpo da pessoa vão reagir, mas acontece muito, né, de pessoas com dores crônicas, dor de cabeça, fibromialgia, CD, né, ou parcialmente ou totalmente. E eu, né, fico lá com os pompons toda feliz, né, quando acontece. Porque assim, isso eu sempre busco deixar claro. O objetivo do trabalho é harmonizar as vidas passadas para a vida atual ser a mais feliz possível, né? Então, quando acontece uma cura física é muito legal, mas também não dá para saber quando ela vai acontecer, tá? De qualquer forma, isso eu diria que 99% das pessoas comentam que se sentem mais leves, que sentem que tirou um peso de cima delas, né? Porque quando a gente vai harmonizando as vidas, tem toda essa limpeza energética, né? Que vai limpando, né, os corpos sutis. E tem também a retirada de obsessores, né? Porque, por exemplo, a pessoa morreu numa guerra. Normalmente tem um monte de soldado lá que está junto com ela, não necessariamente querendo mal dela, mas morreu todo mundo ali, ficou todo mundo ali meio sintonizado, meio preso junto, né? E tem os obsessores que queriam mal mesmo, né? E que com o trabalho podem ser socorridos e harmonizados, né? Então aí a pessoa sente o relaxamento daquilo, né? Claro, o nosso corpo físico de hoje, a gente tem que cuidar dele, ele é o nosso instrumento e tal. Não adianta achar que tudo vai ter resolução com tratamento espiritual. Mas a captação e o mapeamento ajudam bastante com várias questões, sempre dentro dos limites. Aí sim entra a questão do merecimento, mas não merecimento, você é bonzinho, você é curado, você não é bonzinho, você não é curado. Não, é merecimento no sentido de essa pessoa está pronta para se libertar da dor, ela ainda precisa dessa dor, ela está buscando a evolução dela, a dor já cumpriu, né, o papel dela de remédio, de sinalização e tudo mais, aí a dor some, né? Porque a dor ela é o alarme lá gritando, olha que isso aqui não tá legal, né? Quando a gente olha, aí se o corpo tá ok, não tem mais nenhuma restrição, aí melhora. Falando do afetivo agora, vamos lá. Bom, o afetivo foi, e sempre será o campeão de audiências por aqui, né? Porque, na verdade, a gente vive numa época que as pessoas estão tão confusas, né, nessa parte sentimental. Eu estava olhando aqui, mas se eu não me engano, são 27 temas para o afetivo, né? Por quê? Porque o afetivo, ele é o encontro de muitas coisas na nossa vida, né? Ele é o encontro, isso já falei em palestras, assistam as outras palestras, mas vou retomar um pouquinho. Ele é o encontro da nossa vida familiar, ele é o encontro da nossa vida profissional, ele é o encontro da nossa autoestima, da nossa relação com si mesmo, é o encontro do nosso histórico de relacionamentos, né? Então, junta muita coisa no afetivo, né? Hoje em dia recebo muitas queixas do tipo, não encontro uma pessoa, né? Só os caras só querem sexo, as meninas não querem nada com nada, tal. Inclusive, pensam que é só mulher que reclama disso, mas não é só mulher, não. Eu recebo muitos homens, né? Então, já tem um bloqueio nessa primeira parte de encontrar a pessoa, né? E aí, quando encontra, vem as queixas sobre, a gente tá com problema de relacionamento, a gente briga muito e tal, a gente não sabe se separa, se não separa, e quero saber qual o meu karma com essa pessoa, né? Bom, a parte de não encontrar, normalmente ela está muito ligada à pessoa não estar em contato com si mesma, tá? Ela tá tão. Porque assim, a gente tem uma pressão social também, né? Tipo, você fez 25 anos, pô, mas você não tá namorando? Fez 30, nossa, mas você não casou ainda? Fez 35, mas como assim? Você não casou? Você não vai ter filho? E aí, né? Então tem muito essa pressão, né? Da família, das pessoas tal. E aquela coisa, não tem idade cronológica para essas coisas acontecerem hoje em dia. Tem gente que encontra o amor na adolescência, tem gente que encontra depois dos 30, tem gente que encontra depois dos 40, aos 60, né? Toda idade é idade para as pessoas se encontrarem, né?
E tem gente que tem dificuldade mesmo com o assunto, que atravessa um bom tempo sem encontrar ninguém. Mas aí já é um bloqueio mais da pessoa mesmo, que ela já traz, né? A priori, todo mundo é capaz de encontrar o amor, né? Todo mundo tem essa possibilidade. Mas assim, entra um fator bem importante também, a programação encarnatória dos dois, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai, tem uns relacionamentos meia boca e tal, lá nos 30 e poucos anos ela conhece alguém legal. E esse alguém legal se separou, né? E tá vindo da separação. Por que ela não conheceu antes? Porque ele estava casado, né? Porque ele tinha que resolver lá a história dele com a mulher, separar para encontrar com ela, né? E vice-versa, né? Às vezes o cara passa uma vida meio blá, assim, relacionamentos, e a menina vem separada e os dois se encontram, né? Então, às vezes, essa questão de timing é importante. Que nem muita gente pergunta: ah, eu fiz captação, fiz mapeamento, tudo certo e eu não encontro. E aí, por quê? Porque tudo tem uma hora, né? Porque às vezes essa pessoa está precisando cuidar de outros assuntos, está com a vida dela toda bonitinha, toda estruturada, esperando também o outro lá se resolver com as coisas dele, para a coisa acontecer, né? Então, assim, em afetivo, o mais importante é de abrir caminho, né? Tirar bloqueios, porque também tem os desencarnados que podem causar muita confusão, né? E aí sim deixar as coisas acontecerem, né? Porque às vezes a pessoa está tão bloqueada que se a gente não vai lá e tira o que está bloqueando, ela não consegue nem ela sai, vai nos lugares e ninguém nem olha para ela, ou ela conhece alguém e já acaba logo porque tem alguém interferindo e tudo mais, tá? Quando passou dessa fase, já estamos no relacionamento, aí vai entrar também a formação dos dois, o que esses dois trazem de bagagem e tudo mais. Como eu sempre brinco, o ideal é beijou na boca, começou a namorar, vem os dois se tratarem, porque aí já agiliza muita coisa, né? Então é importante primeiro esse cuidado, né? Porque assim são dois psiquismos se relacionando com um super histórico, né? No mapeamento eu tenho visto que as pessoas têm em média, na época que a gente está vivendo, de 50 a 70 encarnações, né? E lá no mapeamento lá vou eu uma por uma, né? Ou seja, tem uma super bagagem, não é a bagagem da vida atual, é a bagagem de tudo, né? Então isso precisa ser harmonizado para as pessoas poderem conviver em paz, tá? E a questão da separação, o que eu sempre trabalho com o pessoal, é muito importante separar quando não tem mais jeito, né? Como eu já comentei, e fazer a coisa numa boa, né? Porque é importante honrar, né, aquela pessoa que fez parte da sua história, que pode ser pai ou mãe dos seus filhos, tal. É importante não fechar um relacionamento em pé de guerra, né? Ou se fechou em pé de guerra, resolver depois, né? Isso é bem importante, muito mais do que as pessoas pensam, né? Porque as pessoas olham para isso pela ótica da vida atual. E tem muito mais, né? Tem muito mais em jogo do que a vida atual. Tem o antes e tem o depois, né? Então é legal a gente aproveitar a oportunidade para resolver ao máximo tudo o que for possível, tá? Dê essa palhinha, confiram a palestra de vida afetiva e é um assunto que realmente é inesgotável, tá? É muito importante buscar ajuda nessa parte, seja qual for o momento que a pessoa esteja. Sobre aborto, muita gente pergunta dos dois lados, né? Tanto o aborto provocado quanto o aborto espontâneo. O aborto costuma acontecer o seguinte: existem muitas pendências entre o reencarnante e pai e mãe, né? Ou pai ou mãe ou os dois, né? E o que acontece é, quando o aborto é espontâneo, muitas vezes o próprio espírito causa o aborto, né? Porque ele não quer vir, ele não sente que ele está pronto para enfrentar aquilo, não quer se relacionar com aqueles pais, ele, né, me deixa quieto, né? Então, como ele não pode impedir a encarnação no sentido da descida para o corpo, aí ele impede no útero, né? Também acontece da mãe já ter tido problemas, né, no passado com parto, com gravidez, né, etc. E ter uma fragilidade, né, etérica, né, para receber o bebê.
E também acontece do pai e da mãe precisarem passar por essa perda para questões deles, né? Para olhar para si mesmo e tudo mais. Quando o aborto é provocado, eu já falei disso em outras palestras também, é muito, muito, muito importante buscar ajuda, principalmente para o espírito, tá? Porque vocês vão ver em breve o Deixe-me Viver no cinema, né, com o Luiz Sérgio. Quem puder, leia o livro, porque o livro traz, né, muito, muito de perto o que acontece com os abortados, né? Então, o espírito sofre muito, né? Claro que quem faz, né, não é aquela coisa, hoje não tenho nada para fazer, vou fazer um aborto, né? É óbvio que quem faz é levado por circunstâncias muito extremas a fazer, né? Mas é muito importante que essa pessoa busque ajuda para ela, para o espírito, e também busque transmutar essa energia, né? Vá trabalhar numa creche, vá trabalhar ajudando crianças, arrecade doações e mande para uma ONG que cuide de crianças, né? Faça alguma coisa que ajude crianças. Isso é uma forma bem legal de transmutar. Claro, né, o ideal é não fazer, mas já que aconteceu, né, que a pessoa foi levada àquilo, ela pode buscar transmutar e pode buscar aprender também, porque é um sofrimento bem grande e que ensina muito também. Então é muito importante, em vez de ficar preso na culpa tal, a pessoa ver por que ela teve que passar por aquilo e lidar com isso. A minha preocupação máxima sempre é o espírito, né? Porque o espírito às vezes fica mutilado, fica, né, preso, fica causando doença na mãe, pode causar até loucura, né? Então tem muitos loucos em hospício por aí que o problema foi esse, né? Então eu sempre busco cuidar bastante do espírito. Às vezes vou, né, em vales, né, no umbral, que são para abortados. Quando vou socorrer um, aproveito e já socorro todo mundo que dá para socorrer, né? Então é um tema que requer cuidado, né? Que se em algum momento aconteceu e você precisou fazer, busque ajuda, seja comigo ou com quem for, para ajudar esse espírito e para se ajudar também, tá? Essas perguntas são bem comuns, né? E assim, o obsessor pode voltar? Os obsessores atuam por afinidade vibratória, né? Então, por exemplo, se a pessoa é alcoólatra, eu vou, trato a vida passada, o obsessor e tiro todo mundo, blá blá blá. Ela vira as costas e vai beber, ele pode voltar, né? Se ele não voltar, outros na mesma sintonia virão, né? Então, o que acontece é assim, é feito um trabalho bem profundo, tanto por mim quanto pelas equipes, né? Porque tudo que eu trato em captação e mapeamento, eu trato, eu sou responsável, mas tem uma logística espiritual por trás, né? Tudo isso é levado para o hospital no astral, para palestra, os mentores das pessoas que estão pedindo ajuda, tanto em captação quanto em mapeamento, trabalham em parceria, né? É óbvio que o mentor não chega aqui para mim e fala, Camila, trata isso, isso, isso. Mas ele está ali supervisionando, né, o trabalho é meu, não tem nada mediúnico, né? Mas ele está supervisionando, do mesmo jeito que eu estou com a tabela aqui do mapeamento, ele está com a tabela lá, né? Então, eles estão cuidando disso o tempo todo. Se é uma obsessão mais forte, né, que aí, no caso, fascinação, ou possessão, ou simbiose, né, os graus mais graves de obsessão, pode até acontecer de ser necessário mais de um atendimento. Porém, se a pessoa realmente quer melhorar, ela tem toda a ajuda do mundo, né? Porque assim, o treino que eu tenho, né, de todo o estudo, da apometria, de já ter sido dirigente e tudo mais, me gabarita para fazer um diálogo convincente, né, com o obsessor. Porque assim, o coitado do obsessor, ele na maioria das vezes tem razão, né? Ele está cobrando algo que realmente aconteceu, né? Então não dá para tirar a razão dele, né? O que é mostrado para ele, tanto por mim quanto pelas equipes, é que ele está perdendo tempo, né? Que aquilo ele está prendendo a evolução dele, né? E aí sim ele vai aceitar ajuda. Ele não vai aceitar ajuda porque ele não perdoou e não quer mais mal para a pessoa. Muitas vezes ele continua querendo, né? Mas ele quer melhorar, né? E aí com o tempo, com a melhora dele, ele consegue perdoar, né?
Já atendi muita gente, né, que eu ia, tirava o obsessor, tinha todo o trabalho com o obsessor, blá, 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 e a pessoa, mas essa fulana aí que me fez mal, eu não perdoo ela não, porque ela tem mais é que sofrer, porque imagina, fez fofoca de mim, fez eu ser mandada embora, quero mais é que arda no mármore do inferno. Aí adianta eu tratar a relação das duas se a pessoa está fazendo isso, né? Então, assim, o encarnado, o que acontece? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles emitem por aí, né? Quando você pensa mal de alguém ou fala mal de alguém, você tá lá mandando energia ruim para aquela pessoa, né? E ela tá lá sentindo de alguma forma. E vice-versa, quando alguém fala mal da gente ou pensa mal da gente, a gente também está recebendo as influências dessa pessoa, né? Até nesse sentido é muito importante as pessoas cuidarem do que elas postam no Facebook, do que elas falam, né? Porque qualquer coisa que você posta no seu perfil vai estar gerando uma reação energética de quem está lendo, né? Por isso que eu sempre busco só coisas agradáveis, nada de bichinho morto, nada de política, de briga, né? Eu só falo alguma coisa quando realmente é importante falar, porque eu vou estar lidando com tudo que o povo vai estar mandando para mim, né? E isso acontece com todo mundo, né? E sobre a parte e se eu não me entender com a pessoa nessa vida, eu vou ter que voltar com ela? Não se preocupe com isso, se preocupe em se entender com a pessoa nessa vida, né? Que já vai estar acontecendo muita coisa, né? Porque se a gente fica, se a gente não se resolver, a gente vai voltar junto, fica uma coisa meio cômoda, né? Tudo bem, se não resolver agora, resolve depois. Não vamos deixar para depois o que a gente pode fazer agora, né? Vamos dar o nosso melhor agora, vamos buscar. Uma coisa que o Hugo me fala muito e eu gosto muito disso, dos textos dele, que inclusive falam muito disso. Vamos resolver o que a gente pode resolver hoje, né? A gente sempre compactuou dessa ideia, né? Vamos não ter briga com ninguém, vamos viver em paz, vamos mudar o mundo, vamos construir coisas boas, né? Isso tudo é muito importante. Porque adianta a gente reclamar que o mundo está uma porcaria, que as pessoas estão todas negativas, se a gente também for uma porcaria e for negativo? Não, né? A gente tem que estabelecer mudanças no nosso dia a dia. Então, preocupe-se nesses termos. O meu trabalho é totalmente voltado para o presente, né? Não tem que me preocupar com vida passada. Não, eu estou tratando a vida passada para o seu presente mudar, né? Então, vamos viver o aqui e agora e vamos realizar as coisas boas no aqui e agora. Então, falando um pouquinho mais sobre o mapeamento, né? Muita gente perguntou. Como eu disse, né, o mapeamento está com lista de espera, mas quem quiser, só entrar lá na lista de espera que assim que possível vai ser atendido, né? Bom, como eu disse, o mapeamento eu monto uma tabela com as vidas em ordem cronológica, os temas que elas estão associados e vou tratando todas as vidas, que costuma ser em média de 50 a 70 vidas. Então, 50 a 70 semanas de trabalho, dependendo também de quantas captações a pessoa já tinha feito antes, né? Tem gente que já fez, né, 15, 20 captações, aí quando vai para o mapeamento eu aproveito tudo que a gente já fez, tá? Muita gente pergunta, mas não dá para saber que data é, em que país que eu tô e tal. Seria lindo, eu acharia muito divertido saber também, como historiadora, né? Mas essa parte não é trazida, a não ser que tenha uma especificidade, né, do local que precise ser entendida, né, no contexto, porque isso atrairia é humano, né? Isso atrairia a nossa curiosidade, tá? E o objetivo não é esse. O objetivo é, por exemplo, feitor que batia nos escravos e era cruel e perseguia esses escravos, os escravos estavam perseguindo e tinham feito magia e foi tratada e desmagnetizada toda a energia. Para mim não interessa se esse feitor é brasileiro, africano, inglês, se foi em colônia de exploração, se foi em colônia de povoamento, se foi na América, se foi nas Antilhas, se foi em 1600, em 1500, em 1700, não interessa. O que interessa é tratar o feitor, entendeu? Então, nesse sentido que não é trazido data e local,
tá? Mesmo eu sei muitas coisas das minhas vidas, mas não é trazido especificidades para mim. Pelo seguinte, a gente também pode entrar num processo de obsessão em relação à vida passada, né? Todo mundo, a maioria de nós já deve ter visto o filme Minha Vida em Outra Vida, né? Se não viu, veja que é fantástico. E mostra, né, todo o processo dela, que ela tinha sonhos, né, com as vidas passadas, tal, e que era tudo real e ela descobre, né? Mas o próprio filme mostra como aquilo tudo foi sofrido para ela, foi doído, foi horrível, né? Ela tinha pesadelos horrorosos, né? Então, a ideia, quando a gente trata a vida passada, não é a gente ir lá atrás do cemitério, atrás das roupas, e nada disso, né? A ideia é a gente tratar, né, tudo que foi ali, tudo de ruim que aconteceu e integrar o bom, mas não viver aquilo, né? Que nem a minha última vida que passou, né, por campo de concentração e tudo, eu trabalhei com isso, eu tive acesso a listas, né, de quem morreu, de quem sobreviveu, etc. Eu poderia me achar ali, né? Mas isso seria bom para mim? Não. Né? A ideia é tratar o que ficou e vamos embora, né? Então, nesse sentido que não é liberado esse tipo de informação, tá? Bom, como é tratado? Que nem a captação, né? No caso, tem uma diferença para o mapeamento, porque quando a pessoa entra para o grupo, né, de quem está em mapeamento, é normal que, por exemplo, eu faça uma semana, eu pego todo mundo e faço vidas de 10 a 20, ou de 20 a 30, ou profissional, ou espiritual, né? Vem para mim o que é importante naquela semana e eu faço, e aí vai nas prioridades de cada pessoa, né? Até famílias inteiras que tratam devem reparar, né? Que vem parecido à ordem que foi tratada, né? Por quê? Porque quando a pessoa entra para o grupo, os mentores atuam em grupo também para ir tratando aquilo de uma forma simétrica e harmonizada, né? Porque quem faz mapeamento, quem faz captação sabe disso. A gente tem uma drenagem bem forte de energia, como tem na TVP também. E isso tem que ser controlado, né? Isso tem que ser feito de uma forma que não prejudique a pessoa no dia a dia, ou prejudique o mínimo possível, que ela tenha ali uma drenagem rapidinha e depois passa, né? Então, tudo isso vai sendo controlado no mapeamento, porque no mapeamento a gente está trabalhando toda semana, né? Então, não dá para ficar passando mal toda hora. Então, os mentores vão coordenando isso, tá? E o efeito é muito legal que, assim, principalmente quando termina, a sensação é que a pessoa estava ali seguindo uma trajetória e ela fez assim, né? E com o mapeamento a gente consegue transformar aquilo numa coisa fluida, né? Óbvio, não é mágica, não quer dizer que do nada a pessoa vai casar, ser feliz e ter um emprego maravilhoso, não. Ela vai continuar tendo a trajetória dela na vida atual, com as coisas que ela tem que resolver e tudo mais. Senão eu seria milionária, essa palestra estaria sendo dada em Cancún, né? Não é assim que funciona, né? A gente tem um compromisso e uma trajetória a seguir na vida atual. Mas o que acontece é que a pessoa ela tem uma consciência maior, né, do que ela precisa fazer, do que ela estava perdendo energia, de que apegos que ela estava tendo, de que sofrimentos que são desnecessários na vida dela, né? Uma das pessoas, a Karina, que é uma figurinha que eu adoro, ela brinca que a vida dela se divide em A, C e DC, né? Antes de Camila e depois de Camila. Claro, né? Eu não fico com essas coisas de ego, de eu sou a salvadora da humanidade. Não, é a técnica, né? A técnica é maravilhosa, né? Então, com a técnica, a vida dela foi mudando mesmo, né? Eu que acompanho, os amigos dela, com certeza percebem a diferença da Karina antes e da Karina depois, porque ela tinha 1000 coisas que estavam ali atrapalhando ela, e agora ela tem condição de pegar a rédea e fazer valer a vontade dela, né? Então, a ideia do mapeamento é essa. Tá ok? Vamos à última perguntinha. Então, essa é a boa notícia. Sim! As vidas passadas que são harmonizadas, elas entram pro time do bem, né? Elas entram pro time pró você.
A ideia é assim, a gente vai passando por um processo que o Jung chama de individuação, né? Então, a gente vai resolvendo conflitos, a gente vai resolvendo problemas no decorrer das vidas, tal, e vai se integrando, né? Vai tudo fluindo, para aos poucos a gente evoluir, nem precisar mais encarnar aqui na Terra, virar mentor ou ir para outro planeta e tudo mais, né? Então, cada assunto que a gente vai fechando, a gente vai adquirindo maturidade, sabedoria, vai conseguindo lidar com aquilo, né? Por exemplo, tem pessoas que a vida profissional dela vai, flui, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela já veio com aquilo resolvido e ela veio ajudar, né? Ela veio exercer cargos de liderança, ela veio ajudar pessoas. Às vezes um líder, um chefe ajuda uma galera, né? Dá conselho, orienta, tal, né? Tem muitos chefes do bem por aí, eu atendo vários, inclusive, né? Eu lembro muito do Alê nessa parte. Então, assim, tem pessoas que vêm com a missão de usar a maturidade que ela já conquistou para ajudar os outros, né? Por isso, afetivo, a mesma coisa. Tem gente que casa logo de cara e é feliz a vida inteira e fica casada a vida inteira. E nesse casamento, nessa parceria, ela vai ajudando um monte de gente que precisa dela, né? Dá conselho, ajuda, trabalha numa ONG, ajuda um casal, é conselheira, enfim, né? E, por exemplo, o trabalho que eu faço hoje, eu tenho 20 vidas de magia, né? Sacerdotisas, magos, etc, etc, que hoje me ajudam a fazer o meu trabalho, né? Então, todo aquele conhecimento é sempre cumulativo, ele não é desperdiçado, né? Ele vem para acumular, para crescer. A Luciene perguntou isso, eu achei muito legal, na toa que somos colegas historiadoras, né? Ela está no mapeamento. E é por aí, a gente vai fechando ciclos e vai crescendo, né? Vai levando o conhecimento que a gente vai adquirindo no decorrer das vidas para o bem, né? Óbvio que no mapeamento eu estou focada no negativo, né? Porque eu tenho que, né, resolver as tretas todas, né? As confusões todas que a pessoa já teve. Mas o positivo vai vindo junto, né? O Roger Ruger fala muito disso, que é um dos teóricos da TVP, que infelizmente já foi o primeiro a nos deixar, né? Já desencarnou. É possível a gente trazer as nossas conquistas boas, as nossas vidas felizes, e quando a gente harmoniza uma vida desarmônica, ela também vai trazer o lado bom dela pra gente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que morreu no parto do terceiro filho e traz um trauma que hoje causa problemas até de fertilidade, etc. A gente trata isso, pode resolver ou não o problema de fertilidade, de acordo com o que a pessoa precisa, mas essa pessoa foi uma mãezona que cuidou dos filhos que ela teve antes desse parto que não deu certo, né? E essa mãezona é trazida e ajuda a criar os filhos hoje, ou se não tiver filhos, ajuda a ajudar as pessoas, enfim. Né? Todo esse patrimônio positivo ele é trazido e ele é aproveitado. E é com ele que a gente tem que sintonizar, que é o nosso famoso eu superior. A gente traz na nossa alma sabedoria, maturidade, e quanto mais a gente conecta com isso, mais as coisas fluem na nossa vida. Lindo, né? Eu amo o que eu faço. Bom, então agora vamos cuidar de atendimentos, né? Vamos fazer mais pessoas felizes. Vamos lá. Eu vou fazer agora 3 atendimentos de captação anímica, tá? São 3 temáticas diferentes, né? Até para exemplificar para a gente um pouquinho como funciona, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa é a Vanessa, e a Vanessa disse que o problema dela é afetivo, porque sempre as pessoas, os homens que ela se envolve, traem ela e ficam com a outra pessoa, né? E deixam ela, tá? Bom, a captação é um processo simples, tá? Não tem nada de fenomênico. Eu me concentro um pouquinho, começo a ver, né, a cena do que está sendo tratado, vou transmutando a energia e aí normalmente envio o e-mail para a pessoa. Aqui já vou contando para vocês na hora, tá? Então vamos lá. Eu não preciso de muito tempo de concentração, né, por causa da prática, né? Bom, no caso da Vanessa, o que está vindo de mais importante nesse sentido é um homem. Eu vejo ele de cartola, fraco e tal. Ele tá assustado, tá correndo, tá saindo de um lugar. Tá, ele era amante de uma moça casada.
né? E eles tiveram esse caso por muitos anos, escondido, claro, né? E nesse momento eles estão sendo pegos e ele está assustadíssimo, ele está correndo, ele corre risco de morte, né? Porque o marido está vindo atrás para matar. Ele consegue fugir, tá? Apesar do marido realmente querer matar ele vai morar em outro lugar. Ele sente muita falta da moça, mas ele consegue fugir. E ele jura para ele mesmo que ele nunca quer ter nada sério com ninguém, porque ele nunca mais quer passar por aquele tipo de coisa, né? Ele não quer mais sofrer daquela forma, porque ele passou o resto da vida sofrendo por ela. Bom, agora está sendo transmutada essa jura dele, né? Principalmente por ter sido feita no momento de trauma, isso fica muito forte no inconsciente. Então, a energia de transmutação está toda ainda para o chakra cardíaco, né? No centro do peito da Vanessa. Porque na verdade, sem querer, ela mesma estava atraindo, né, pessoas que não queriam ficar com ela, em última instância, se protegendo, né, por causa dessa jura que ela fez no passado. Entre outros fatores, claro, a gente já tratou algumas coisas juntas, mas o que estava pegando mesmo é isso. Ok. Então a energia foi transmutada e é muito legal quando eu faço, quem for médium vai sentir aí também, como se fosse um jato, né, de energia, renovando a pessoa, quebrando, né, como se fosse aquele jatão assim de hidro, sabe? Quebrando, né, a energia de bloqueio, de trauma, né, de não quero ninguém, e trazendo uma energia de se permitir, né? Porque na verdade, no caso dela, muito o que estava acontecendo era a culpa, né? Tanto a culpa pelo que fez, quanto não querer bloquear para não sofrer, né? Como muita gente faz. Ah, não quero ninguém porque chega, só tem sofrimento. E quando a gente bloqueia, a gente também não tem a parte boa, né? Quando a relação não dá certo, realmente ela dói. Mas quando ela dá certo, ela é muito legal, né? Então ela estava perdendo essa parte legal, tá? Esse foi o caso da Vanessa. Vamos dar uma pausinha aqui pro próximo. O segundo caso é a Carolina. A Carolina é uma moça que foi morar na Suécia. Originalmente ela foi para se casar com um rapaz, não deu certo. Ela começou a namorar outro e também não deu certo, mas ela sentiu uma conexão muito forte com ele, de vida passada mesmo, né? E ela acabou casando, né? Hoje em dia está casada, tem um filhinho pequeno, o outro moço casou também. E ela gostaria de saber por que ela não consegue se desligar dessa história, tá? Então é isso que eu vou buscar agora. Vamos lá. No caso da Carolina, o que vem é uma vida em que ele fez mal para ela. Eles iam casar e ele abandonou ela na igreja, porque ele não tinha coragem de casar com ela, porque ele era de uma família pobre, ela era rica, a família dela foi contra o tempo inteiro e ele chegou à conclusão que ele faria mal para ela. Então ele abandonou ela. E ela ficou deprimidíssima, praticamente morreu depois disso. Eles se reencontraram para ter uma chance, né? E ele novamente não conseguiu lidar no caso, com a culpa do que ele fez no passado. É como se ele não fosse digno de ficar com ela. E foi isso que afastou os dois. E ela, como ela teve uma depressão muito forte depois de ter sido abandonada e acabou morrendo por conta disso, o resíduo dessa experiência emocional ainda estava muito forte nela. Então ela estava presa, né, nesse por que ele fez isso, por que não deu certo, né? Ela ainda estava apegada a isso, tá? Então essa energia está sendo desfeita para que ela possa seguir a vida dela, possa ter a paz dela com a vida que ela escolheu depois, ele também, né? Toda essa energia de culpa, de mágoa, etc., está sendo desfeita. É uma energia bem forte que estava presa com ela, uma tristeza, uma angústia muito forte. Tem uma espiral de luz trabalhando isso. Ok.
Então, nesse caso, assim, não necessariamente a gente tem uma vida passada em comum com alguém e fica com essa pessoa, né? Pode acontecer da gente reencontrar a pessoa, como aquilo que eu falei, relacionamento envolve livre-arbítrio dos dois, né? Os dois têm que escolher ficarem juntos, né? E no caso dela, pode ser que ela tenha reencontrado ele justamente para trabalhar toda essa energia de passado, né? Toda essa mágoa, essa tristeza, né? Não necessariamente ela reencontrou para ficar com ele, né? Então, Carolina, faço votos que agora as coisas fiquem mais em paz no teu coração, tá? E vamos para o terceiro e último de hoje. E por fim, vamos cuidar da Edna. E a Edna tem uma participação especial aqui da Exilda, que a Edna é gateira que nem eu. Então a Exilda veio aqui mandar um beijo para Amora, para Tequila, para Melinha, para o Francesco e para Laura, os 5 filhinhos gatos dela. Pronto, a Exilda já cumpriu sua missão. Bom, depois desse momento fofura, meu filho é demais, né? A Edna, a grande questão dela é a seguinte, é com a mãe dela. Ela comentou que ela sente uma mágoa, sente um problema com a mãe, porque sente que, na verdade, a mãe é como se a mãe, pela forma que ela foi tratada pela mãe, ela sente como se ela fosse fechada, hoje tivesse dificuldade de relacionamento por causa do jeito que a mãe criou ela. Então eu vou buscar essa conexão das duas, porque que é tão forte para ela, porque que prende tanto ela. Vamos lá. No caso da Edna, tem o que é chamado na teoria de troca de papel, de inversão de papel. No passado, ela era mãe da mãe atual, né? Então, primeiro foi mãe e filha, hoje é filha e mãe, né? E quando ela foi mãe da mãe dela de hoje, ela era muito, muito, muito rígida. E, inclusive, chegou a impedir que a filha casasse com quem ela queria casar, tá? Foi uma relação tumultuada, de raiva, de briga das duas, né? Nesse sentido, hoje elas voltaram e é como se a mãe estivesse se vingando disso, né? Tipo, você me boicotou, então agora eu te boicoto. E as duas vinham nessa briguinha. Então, o que está sendo feito agora, os mentores das duas estão fazendo um acordo de paz entre elas. Então está sendo drenada toda essa energia de mágoa, de tristeza, de disputa, né, para que hoje elas possam desenvolver uma relação melhor, tá? Quando é assim, quando tem autorização espiritual para isso, as duas partes são tratadas e está tendo autorização para cuidar da mãe dela também. Parece que a mãe dela também não se sente confortável com a situação, né? Não é uma coisa que ela gostaria que acontecesse. Então está sendo transmutado tudo para que elas possam ter uma relação mais frutífera, né? Nem sempre as relações são como a gente gostaria, né? Com pai, com mãe, mas se der para pelo menos viver em paz, né? E ter uma energia de compaixão, fica bem mais agradável. Pessoal, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Acho que deu para tirar várias dúvidas, falar de várias questões, né? Então eu quero convidar todos vocês para acessarem o site www.terapiadevidaspassadas.net, tá? Lá tem as informações para captação. Quem quiser entrar para a lista de espera do mapeamento, é só falar comigo no meu e-mail, que é camilaregressão@gmail.com, tá? E quem quiser marcar a captação ou entrar na lista de espera do mapeamento, é só falar comigo lá, tá bom? E a gente vai se falando no Face. O meu Face, ele tá lotado, mas você pode entrar como seguidor, tá? É só entrar lá e seguir que você recebe tudo certinho. Tem a página Espiritualidade é Amor, né, que é administrada pelo Hugo, que já tá com 1 milhão e tralalá de gente, só tem coisa linda lá. Então, muito bom ver vocês. Até a próxima!